Legal, hoje é dia 21 de julho e tá começando mais um podcast Timão, o podcast número 9. Você que acompanha a gente nos canais do YouTube, no Facebook, no Twitter, é só procurar no Google Podcast Timão, se inscrever nos nossos canais, no SoundCloud também. Você vai ficar sabendo tudo sobre o Corinthians, as últimas novidades, sempre comigo, Marco Belo, o grande Teleco. Boa noite, bom dia, boa tarde, Teleco. Bom dia, Marcão. Tudo tranquilo, Vessone? Tudo tranquilo, um grande abraço a todos. Rodrigo Vessone, que é o nosso camisa 9, né? A gente falou no podcast Timão número 9, o Vessone é o 9, é o marcador de gols e é o jogador que o Corinthians tá atrás. Não, Teleco, o Corinthians está precisando de um fazedor de gols, segundo o presidente Roberto de Andrade. Então, Marco, falando em 9, pro lugar do Wagner Love, que apesar da boa assistência que ele deu no último jogo, ele ainda destoa bastante do time. A bola da vez aí é o Jonatas, que passou por vários times pequenos, com um destaque pequeno nos últimos anos, foi muito bem no Elche, fez 14 gols na temporada passada, ganhou muitos elogios aí, o novo Diego Costa e assim por diante. Ele está numa confusão lá com o Elche, que ele está 5 meses sem receber salário direito, e eles tentaram rescindir. No dia 16, o juiz negou que ele tivesse o contrato rescindido. Deixa eu só te cortar um segundo, Teleco. Ele tá no Elche 5 meses sem receber salário, você falou isso mesmo? É isso aí. Então não é só aqui no Brasil que isso acontece. Opa, acontece na Europa toda. Então continua, a crise não tá só aqui, continua. Não, é bem espalhado. Grécia, Espanha, França, tem muitos times que não pagam salário direito. Aí a juíza negou isso aí. Mas o que a gente tem ouvido dos representantes, né? O Jonatas é representado pelo Mino Raiola, que também representa outros grandes do futebol, como Pogba, Ibrahimovic e assim por diante. É que ele rescindiu e ele está livre para assinar com qualquer time. Não estou entendendo direito o que está acontecendo, mas a gente espera que se resolva nessa terça. Se o Jonatas conseguir rescindir o seu contrato, ele não precisa necessariamente assinar nessa terça. A novela pode se estender mais uns 10, 15 dias aí, deixando a Fiel doida. Pois é, o empresário do Jonatas é o... Como é que é o nome dele? Nino Raioli, é isso? Mino Raiola. Mino Raiola, empresário, como você disse, do Ibrahimovic, do Pogba, ele é empresário do Balotelli também. É só cara grande lá da Europa, ele tem contatos com Barcelona, com Atlético de Madrid, com Milan, com Inter de Milão, e o Jonatas é um peixe pequeno para ele. Antes de você completar as informações, até com o que saiu na internet agora à noite do Jonatas, Vessone, você acha que o Jonatas, um cara, como disse o Teleco, que foi chamado por jornais lá de novo Diego Costa, fez 14 gols no Campeonato Espanhol, dos brasileiros ele só perdeu para o Neymar, e principalmente com um empresário que tem ligações com grandes clubes da Europa, tem chance de voltar para o Brasil? Não que o Corinthians não seja um clube grande, não que voltar para o Brasil não fosse bom para a carreira dele, mas o cara pode ter um Milan, um Barcelona, não seria dar um passo atrás na carreira dele e voltar a atuar no futebol brasileiro, Vessone? Bela, é uma boa discussão. Eu acho que teria que partir muito dele, assim, de uma vontade dele, da família de voltar um pouco ao Brasil. Um pouco assim, por exemplo, como o Anderson Martins, quis voltar um pouco, ficar um ano aqui, aí ele aumentou um pouco o contrato dele lá na Arábia, enfim, onde ele estava, aí aumentou lá um ano e veio para cá ficar um ano, por exemplo. Pode acontecer dele bater o pé pro empresário e falar assim, é o seguinte, eu quero ficar um pouco lá no Brasil, me acerta lá um ano com o Corinthians, mesmo que por empréstimo, e aí eu me acerto com quem você quiser na sequência de volta aqui para a Europa. Pode acontecer esse tipo de coisa. O importante, como o Teleco até lembrou, é essa situação dele acertar sua rescisão dentro da data da janela aberta. Às 23h59 desta terça-feira fecha a janela internacional de jogadores de fora para dentro. Não é de segunda para terça, é de terça para quarta, né? Terça para quarta. Então o jogador ele tem que rescindir o contrato dentro dessa data. Ele não precisa acertar com o Corinthians, com qualquer outro time até terça-feira. Isso não precisa. Ele pode acertar ele tem que acertar a rescisão dele até as 23h59 desta terça-feira.
Ele pode acertar daqui 10 dias, 15 dias, um mês, não tem problema nenhum. Isso é um acerto posterior. Se ele conseguir a rescisão até essa terça-feira, o importante é a data ali da rescisão, e a hora que bater isso na FIFA e bater na CBF, eles vão perceber que a data lá da rescisão está correta, está até às 23h59 dessa terça-feira, e aí ele vai ter condição de jogo. Então, certamente deve ser um trâmite aí que os próprios empresários e o jogador devem estar correndo aí para acertar, e aí sim, de posse dessa liberação, ele faz tudo com mais calma depois, pode até ouvir outros clubes. Eu acho que é uma aposta interessante, alguém que viria da Europa, que está com uma experiência legal lá num futebol que joga compactado, que joga com marcação dura. Eu acho que poderia dar certo. Esses nomes que costumam brilhar, que quase não apareceram aqui, costumam surgir quase que do nada lá na Europa, acho que tem tudo para dar certo aqui sim. São jogadores numa idade legal, que não é idade avançada. Eu diria que é uma boa aposta do Corinthians. Eu só não acho que não tem muito. Acho que não pode não dar certo por essa falta de tempo, até para ele resolver essa situação lá. Mas enfim, tem que aguardar aí a ver o que acontece. Eu já acho que a falta de tempo não é o maior dos problemas, porque tem esse negócio que vocês citaram da rescisão. Ele se acerta com o Elche, rescinde o contrato, depois ele tem tempo de sobra para avaliar várias propostas, entre as quais a do Corinthians. E no momento atual, o Corinthians não é dos times que melhor pagam salários no mundo, né? Se ele arrumar um time, um Sevilha da vida lá na Europa, com certeza o salário dele vai ser maior do que o que ele receberia hoje no Corinthians, que o Roberto de Andrade não vai pagar um salário maior que o do Elias, um salário maior até que o do próprio Wagner Love, né? Pro Jonatas. Agora tem novidade na internet a respeito dele, né, Teleco? Ele mandou pelo Instagram, ele mandou uma mensagem pro Gil falando que ele precisava falar com o Gil. Aí normalmente, né, a internet já começou a pegar fogo, falando, bem, se ele quer conversar com o Gil, deve ser pra saber como é o clube e se vale a pena vir pra cá. O Jonatas mandou pelo Instagram uma mensagem pro Gil falando que quer falar com o Gil. É isso aí. Pô, mas discreto ele não é, né? A gente não pode chamar o Jonatas de discreto, pode ser qualquer outro nome, menos que não quer mostrar as coisas que ele pensa, né? Porque usar um Instagram com esse alvoroço todo em cima do nome dele, dizendo que quer falar com o Gil. Não, e sempre tem alguém prestando atenção, né? Mas se até hoje a gente tem jogador que dá entrevista em outros países achando que não vai repercutir aqui, escrever no Instagram acho que é o de menos. Tá certo. Tem mais alguma coisa do Jonatas ou a gente pode partir para outro assunto, Teleco? Eu só queria falar, eu já tinha visto o Jonatas ligado ao Celtic e ao Middlesbrough. É meio estranho isso aí, né? Porque você tem todas aquelas limitações da Inglaterra para importar jogadores. Também tinha visto ele ligado ao Valência, mas hoje a gente disse ao Dazzler que da Wall que os interessados são o Sevilla, o Olympiacos e o Napoli. Também vi no TMW que estava próximo a um acerto com o Napoli, mas isso daí a gente só vai descobrir daqui a uma semana, né? São clubes hoje considerados médios da Europa que, como eu disse, atualmente estão pagando salários maiores que o do Corinthians, né? Se fosse há 2, 3 anos, o Corinthians poderia competir em salário com esses clubes, mas hoje em dia o Corinthians paga menos até do que clubes médios do futebol europeu. Diga, Bessone. A única ressalva que tem sempre que se fazer é que, dependendo do país, o imposto que se tem, que se come do salário é algo tão absurdo, mas tão absurdo, que o salário que possa ser uma coisa muito maior, ele se transforma em algo muito parecido com o daqui. Não é o caso do Corinthians agora, que está tentando baixar muito sua folha, como você lembrou. Mas num salário normal, como antigamente o Corinthians pagava, dependendo, por exemplo, na Espanha, que o pisco se fala aí de impostos na base de 40%, algo assustador nesse sentido. Por isso que tem muitos jogadores, por exemplo, indo para a França, onde se fala que o imposto é quase metade da Espanha, enfim, e tem muito jogador indo para a França por esse motivo. E tanto que o Mônaco tem muito jogador jogando no Mônaco até por isso também, porque lá quase não tem imposto. Então, não só porque o time lá está com muito dinheiro, mas o imposto lá é baixo, enfim, então tem muitos jogadores indo para lá também.
Então, dependendo do país, como a Espanha, por exemplo, já houve muita confusão nesse sentido, em renovações de Messi, etc., que falava, eu quero não sei quanto mais livres de impostos, porque lá a coisa não é desse. Então, vamos dizer que o Jonatas ganha lá 500 mil reais. Ele, na verdade, não ganha 500, ele deve ganhar por volta de 300, 280, porque o resto fica de imposto e a coisa lá não é séria. Vide aí essa confusão do Neymar com a venda dele, enfim. Então tem que se ponderar essa situação de imposto, que dependendo do país da Europa, falam que chega a 40% do salário. Sobre Mônaco que você falou, tem até a história dos pilotos de Fórmula 1, né, que para fins fiscais todos moram em Mônaco justamente para não pagarem esses impostos de outros países como a Espanha. E além dos impostos, você tem toda a razão, também tem o custo de vida, né? O custo de vida na Europa é maior do que o custo de vida no Brasil. Então você ganhando 500 mil reais na Europa e 500 mil reais no Brasil, aqui, apesar de atualmente muitas coisas serem tão caras quanto na Europa, mas a maioria das coisas aqui é mais barata do que a maioria das coisas que você compra ou para viver, enfim. O gasto do teu salário é menor do que o gasto em um país europeu, de repente, ou Paris, ou Londres. Londres o gasto é absurdo, por exemplo. Agora, falando em Europa, falando em gasto, falando em coisa chique, Alexandre Pato, eu escrevi sobre isso nessa semana, sobre uma briga dele com o Gilmar Veloz, o empresário do Alexandre Pato, na questão do processo que o Pato colocou na justiça contra o São Paulo e contra o Corinthians. O Gilmar Veloz não gostou nada disso. O Pato, por uma vontade própria e vontade também do advogado, quis entrar para receber os direitos de imagem atrasados. O empresário, a gente sabe, tem outros negócios com os clubes, não gosta de ficar mal com os clubes, então eles acabaram brigando também por questões financeiras, mas pelo que eu ouvi não romperam. Então eles estão afastados, mas não estão rompidos ainda. E o Gilmar Veloz, que também é outro empresário com muitos contatos na Europa, está procurando um lugar para o Alexandre Pato. Eu acho que pode pintar novidade nessa janela de transferência, porque o Roberto de Andrade está rezando para todos os cantos para vender o Pato, está oferecendo ele em promoção. O técnico do São Paulo, o Osório, já comparou o Pato ao Di Maria. O Milton Cruz também falou que o Pato era um dos melhores jogadores que ele já viu atuar, falou que ele é melhor do que os jogadores que atuam na Europa nesse momento, que ele teria lugar em qualquer lugar. Ou seja, estão valorizando o Pato e estão colocando o Pato em promoção para atuar num clube de médio porte da Europa. O Gilmar Veloz pode conseguir alguma coisa ainda nessa janela de transferências. Bessone, você acha que o Corinthians consegue vender o Pato ainda nessa janela? Não estou nem falando do final do ano, né? Porque no final do ano o Corinthians estaria desesperado se chegar ao final do empréstimo do Pato ao São Paulo, porque não teriam onde colocar o jogador, porque ele não vai voltar a vestir a camisa do Corinthians, não tem clima nenhum para isso, e tem mais um ano de contrato para frente até o final de 2016, Bessone. Eu acho que continua a oportunidade dele ser vendido, sim, porque na Europa o grande problema dele eram as lesões. Isso está mais do que acabado. Ele teve uma sequência enorme de jogos no Corinthians, o departamento físico e médico, enfim, o pessoal, os fisiologistas, enfim, do Corinthians trabalharam muito bem nesse sentido. Teve uma sequência enorme de jogos, praticamente não teve nada no Corinthians, não teve nada no São Paulo de novo. Segue jogando, segue dentro de campo, com uma sequência grande de jogos, de gols, enfim. Então, né, o grande problema na Europa ele não tem mais. Então não tem muito motivo para que os europeus não queiram o seu futebol. Então, nesse sentido, eu acho que ele tem boas chances de ir, sim. Mas o Corinthians, eu acredito que possa ter ainda uma segunda chance, e mesmo que ele não vá para um time da Europa, que é o próprio São Paulo. E eu explico por quê. Eu acho que esse mecenas que o São Paulo tem, o Vinícius Pinotti, que no final foi o cara que gastou 5 milhões de euros para trazer o Centurion, eu acho que ele, no final das contas, ele é alguém que tem muito dinheiro, e o Pato é um rapaz jovem, e eu acho que no final das contas, lá pro final do ano, o Pato, esse
esse Vinícius Pinotti vai fazer algum tipo de composição com o Corinthians. Como ele sabe que ele não precisa comprar o 100%, ele pode comprar só os 60% do Corinthians, por exemplo. Faz ali uma composição de valores, paga parcelado, o Corinthians aceita, se livra do salário, faz um parcelamento, diminui um pouquinho o valor, se for o caso. Tudo é resolvido. Esse empresário, que é um dos cotistas, enfim, da Natura, tem muito dinheiro, ficaria com esse 70% ali. O Pato permanece com seus 40%, e ali eles fazem um contrato um pouco mais longo e torcem aí por mais 3, 4 anos de contrato, e que apareça depois algum outro interessado e que eles juntos ganhem dinheiro no final. Então acho que se não der certo a Europa, tem essa chance. Eu continuo achando que possa rolar, mesmo que não agora, mas no final do ano, com esse Vinícius Pinotti, que já deu 5 de euros no 4,5, enfim, no Centurião. É novo, e acho que pode acontecer de novo no Pato. Eu acho que essa chance do Corinthians não morre, não, se fechar essa janela. E você tá falando, eu tô juntando as peças. Esse cidadão que você falou, esse Vinícius Pinotti, né? Ele, como você disse, é um dos donos da Natura. O Pato pode virar garoto propaganda, né? Ele tem tudo para isso, é um cara bom de marketing. E a Natura fez um acordo com o Corinthians, né? Porque outro dia teve uma campanha de Dia dos Pais no placar do estádio do Corinthians, na partida, se eu não me engano, contra o Atlético Paranaense, da Natura. Ou seja, ele já tem aí uma ligação também com os dirigentes do Corinthians, com o pessoal do marketing do Corinthians, e pode, você foi falando e eu fui juntando os pontos, pode ter essa composição para o futuro do Pato, né, Tele? Hoje isso é uma reportagem bem grande no Daily Mail falando do Pato, que ele queria jogar ou em Londres ou em Manchester. Aí o que a gente poderia esperar que seria ou o Crystal Palace ou o West Ham, que ele ia conseguir descolar uma boquinha. Também o Aidar disse que hoje ia lançar a campanha Eu Pago o Pato, onde os sócios torcedores iam 20% do lucro que eles iam conseguir nessa ação ia para pagar o passe do Pato. O problema é só os torcedores do Corinthians quererem virar sócios torcedores do São Paulo para pagarem também o Pato para sair do Corinthians, né? Tem que avisar que é só torcedor do São Paulo para pagar o Pato. Eu ouvi essa entrevista do Aidar, eu acho que o São Paulo realmente tem interesse em contar com o Pato, ao contrário do presidente do Corinthians. Agora, último assunto da noite, do dia, da manhã, último assunto que a gente vai discutir nesse podcast Timão número 9, o jogo de quarta-feira, 8 da noite, em Natal, ABC e Corinthians. Tem muita gente que nem sabe que vai acontecer esse jogo, e calma, não são os titulares, são os reservas do Corinthians e uma molecada da base boa aí que pode estrear, né, Vessone? Vai ser uma chance aí, eu acho que para muitos dos garotos, a torcida que pede tanto aí, uma oportunidade para muitos desses garotos. Óbvio, acho que no primeiro tempo ali vão jogar Rodriguinho, talvez ali um Guilherme Andrade, o Iago, o Danilo, alguns jogadores, enfim, os mais veteranos, tal, mas no segundo tempo a tendência é que o Tite coloque aí diversos garotos, uma equipe realmente muito recheada, com Matheus Pereira, com Arana, se já estiver bem ali na sua recuperação, com todos os outros jovens mesmo que estão subindo agora, que já estão fazendo parte ali, pelo menos treinando ali no dia a dia. Até o Matheus Vidotto deve ter alguma chance no segundo tempo também. Há uma dúvida se o Cássio viajaria ou não, até o Gil, que tomou o terceiro amarelo, se viajaria ou não. Deve jogar também agora, até um pouco improvisado ali, se fosse o caso, o Marcial também, mas vai jogar. Enfim, acho que é uma oportunidade legal aí do torcedor. O jogo deve ter transmissão aqui pela TV fechada para São Paulo. Acho que é uma chance legal de todo mundo que está pedindo tanto, os garotos, de ter um primeiro contato aí, e de muitos deles aí vestir a camisa do profissional pela primeira vez, entrar para a história aí, fazendo seu primeiro jogo, mesmo que um amistoso. Acho que é um jogo interessante aí, não vai desgastar ninguém, porque vai quebrar pelo menos metade, 45 minutos para cada, no máximo, para cada jogador. Enfim, vai fazer parte aí da história do ABC, fazendo parte do centenário lá do clube de Natal. Acho que é interessante, vai ser legal. Eu acho que
torcedor vai gostar de ver a molecada em campo. Hoje treinou Matheus Vidotto, Edilson, Dracena, Iago e Marcial. Marcial na lateral esquerda. O Ralf, o Rodriguinho, Matheus Pereira, Danilo Mendonça. E o centroavante foi o Romero. Também tá viajando o Léo Jabá e o Samuel da Sub-17. E o destaque pra mim é a estreia do Matheus Pereira, se ele realmente for titular, ou mesmo se ele entrar no segundo tempo. É considerado a joia da base do Corinthians, faz muito tempo, né, que a gente ouve falar. Em todas as categorias de base, ele sempre era eleito melhor em todos os campeonatos. É mais um do Fernando Garcia, é mais um que pode sair do Corinthians sem o Corinthians ganhar quase nada de dinheiro, mas pelo menos dentro de campo pode dar algum resultado positivo para a torcida, estreando ou no começo do jogo ou mesmo no segundo tempo contra o ABC de Natal. Por hoje é isso de notícia. É claro que o podcast Timão sempre está ligado nas notícias novas. A qualquer momento a gente pode voltar com contratações, com saídas de jogadores, com notícia boa do Corinthians, que é líder do Campeonato Brasileiro, e você é co-líder junto com o Atlético Mineiro, perde só nos critérios de desempate. E você pode se inscrever em todos os canais, Podcast Timão, SoundCloud, YouTube, Twitter, Facebook. Tem mais alguma coisa aí que eu esqueci, Teleco? Eu tô aguardando o senhor setar o iTunes. eu lancei pra vocês, sabia que ia voltar. Um abraço, Teleco, até a próxima. Um abraço e vai, Corinthians. Valeu, Vessone. Um grande abraço a todos. Tchau, tchau, até a próxima.